Bom dia. Quem aqui, pode projetar para mim aí? Quem aqui gosta de casa limpa? Casa limpa. Só isso? Casa limpa. Pastor, eu gosto de casa limpa. Aí, ó, tá vendo? De novo. Quem aqui gosta de limpar a casa? Diminuiu. Tá na internet, né? Vamos levantar a mão, né? Tá vendo aí? Muito bem. Eu entendo que é fácil quando tá tudo bonitinho, né? É legal chegar e ver a casa limpa. Para alguns, basta apenas, né, investir, pagar ali a doméstica, né, a empregada, a diarista. Aí chega em casa, sai de manhãzinha, aí sabe que naquele dia, 1 ou 2, alguns até mais, né, na semana, vai chegar à noite, está tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Para outros, para que isso aconteça, é necessário que a pessoa mesmo põe a mão na massa. Na massa e um monte de outra coisa, né? Mas é importante isso. E o tema dessa manhã, dentro do tema geral, pondo uma casa em ordem, vai falar sobre remoção de sujeira. Gente, o que precisa acontecer para uma casa ficar suja? Pois é. Eu concordo com alguns aí, nada. Às vezes não precisa acontecer nada. Deixa rolar. Se você, pensa comigo, se você saísse, trancasse a porta da sua casa hoje e voltasse daqui 1 mês, ninguém entrasse lá. Não tivesse, sabe, nenhuma ocorrência assim de pessoas na sua ausência. E você volta depois de 1 mês, abre a porta, vai estar tudo do jeitinho que você deixou, brilhando. Não. No mínimo, você vai perceber, passando o dedo ali, né? Sujeira, poeira. Isso se você, ao sair, não tenha deixado talvez frutas ou alguma comida no lixo, aberta, enfim, né? Algum doce, alguma coisinha doce no cantinho caído. E aí é possível que quando você voltar, aquilo já tenha apodrecido, e isso gerou, né, uma série de consequências. Isso tenha talvez atraído, além das bactérias e tudo mais, né, barata, rato e, como dizem os poetas aí, há um tempo atrás, todos os bichos que saíram dos lixos, né? Formiga, né? Aí chama o Alexandre, depois ele vai lá e não vai limpar a tua casa, mas vai tirar os bichos, né? Mas quero uma parte nessa propaganda aí, viu? Mas, queridos, abra lá em Tito, capítulo 1. Sujeira. E aqui, Paulo, quando escreve para Tito, ele vai abordar um assunto que nós estamos relacionando aqui com a sujeira no seio da igreja. E essa sujeira, ela é bem pior do que uma fruta estragada, uma poeira na cômoda, algum produto derramado. Mas é interessante que quando nós olharmos para esse texto, e esse texto ele está sendo escrito a um homem
que havia sido encarregado por pastorear ou ler essa carta e, a partir não só da leitura, mas da decisão de colocar em prática o que havia sido orientado aqui na carta, esse camarada, então, ele vai levantar pessoas, não apenas ele, não ele propriamente, mas ele vai levantar, ele tem essa incumbência de levantar pessoas sérias, e nós vimos isso nos versículos anteriores, com uma tarefa importantíssima, decisiva para a igreja, de cuidar do rebanho de Deus, e esse cuidado passa essencialmente por uma limpeza de tudo aquilo que é contrário à vontade, à palavra de Deus, tudo aquilo que é nocivo para a saúde espiritual do povo de Deus, para a saúde da igreja de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para essa carta, o contexto imediato dela fala, né, para um homem colocar ordem em algumas igrejas, ou seja, ele está numa ilha, essa ilha tem aproximadamente 100 cidades, e cada cidade tem grupos que se reúnem em nome de Jesus, convertidos que se reúnem ali, especialmente em casas, né? A moda dos nossos dias aqui seria os pequenos grupos, ok? E só que, exatamente por isso, por serem casas, um grupo de gente que havia ouvido o Evangelho, e isso não tinha muito tempo, era necessário então que a palavra de Deus fosse ensinada de maneira correta. Outras pessoas estavam invadindo essas casas e deturpando a verdade de Deus, aproveitando-se da fé daquelas pessoas para adquirir um proveito pessoal, um lucro pessoal. E é possível, nós vamos ver aqui no contexto, que inclusive estavam cobrando dinheiro para ensinarem heresias. E um monte de fórmulas, e contar um monte de história furada, e esse povo embarcando de maneira ignorante, né, nessas ideias que não eram ideias cristãs, mas se faziam como se fosse. Eu quero olhar para esse texto que vai do versículo 10 ao 16 e ver com os irmãos aqui 3 passos de uma boa limpeza. Primeiro passo é que nós precisamos reconhecer, quando vamos fazer uma limpeza, reconhecer o que é sujeira, o que não é. Reconhecer onde precisa limpar. Se eu não sei o que é sujeira, se eu não sei o que é limpeza, se eu não tenho essa noção, ou eu vou conviver com a sujeira, ou eu vou remover aquilo que não necessariamente deveria ser removido. Então eu tenho que conhecer, eu tenho que reconhecer aquilo que está sujo. Eu tenho que entender que há uma necessidade de limpeza. E quando nós falamos aqui de pessoas, de conceitos, de igreja, nós temos que entender que o reconhecimento da sujeira passa primeiro e essencialmente por um bom conhecimento da palavra. Se eu não conheço qual é a vontade de Deus, dificilmente eu vou ter essa habilidade de reconhecer o que não é. Se eu não conheço bem o verdadeiro, seja o que for, eu vou ter dificuldade para reconhecer o falso. E, de novo, o contexto aqui fala para um homem que deve colocar em ordem questões da igreja. Mas nós podemos muito bem, ao olharmos para isso, aplicarmos ou fazermos uma ponte para aquilo que precisa ser reconhecido como sujeira em nossa família, nossa casa e também na nossa vida. Aqueles conceitos que nós temos abraçados, que eles não combinam, não condizem com o cristianismo que nós professamos, com o Cristo que nós seguimos. Aquilo que tem poluído a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida espiritual. E se nós
não conhecemos a palavra, a vontade de Deus, provavelmente não conseguiremos reconhecer esse tipo de sujeira, esse tipo de poluição, esse tipo de veneno. Começando ali no versículo 10. Há muitos. É interessante que o apóstolo Paulo já tinha passado por aquele lugar. Obviamente, não pôde fazer o trabalho que gostaria de ter feito, por conta de toda a sua rotina, né? O ministério do apóstolo Paulo exigia dele um esforço, exigia que ele viajasse bastante. Ele tinha essa incumbência como apóstolo, pregar aos gentios, e não pôde permanecer o tempo que gostaria. Por isso ele escreve, ele envia um homem de confiança, um homem que ele chama de filho na fé, e com o desejo de que esse homem, então, pudesse receber da parte dele orientações de como conduzir aqueles irmãos crentes na ilha de Creta. E ele vai dizer, ele sabia da situação, existem muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então Paulo já está apresentando aqui para Tito, já está fazendo com que Tito reconheça, ou possa ficar ligado nessa realidade, triste realidade, no meio daquelas igrejas, vamos chamar assim, no meio daqueles irmãos, dizendo, olha, tem muita gente aí, muita gente danosa, muita gente que está causando mal, que está infectando a igreja, sujando o nome do Senhor Jesus. Essas pessoas, elas são insubordinadas. E aqui é um termo bem conhecido pelos militares, né? Quem já serviu o exército vai entender muito bem o que significa ser um insubordinado. Insubordinado não é um ignorante. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele não cumpre a ordem. Ele, de maneira deliberada, de maneira consciente, ele é contrário àquilo que lhe é pedido para ser feito. Ele tem uma tarefa, ele sabe o que tem que fazer, mas ele, por decisão consciente, ele diz, eu não vou fazer assim, vou fazer do meu jeito, de outro jeito. Esse é o insubordinado. E ele vai falar aqui que esses camaradas, eles são insubordinados e eles têm um verdadeiro aqui papo furado. Algumas traduções trazem o termo pauladores frívolos, né? É aquele pessoal que não fala coisa com coisa, só falam palavras vazias. Fala muito e ao mesmo tempo não falam nada. Não tem nada a dizer de verdadeiro, de consistente, de bíblico. São esses, os insubordinados que falam demais e ao mesmo tempo não dizem nada. Eles são enganadores. Eles têm essa é a intenção do coração deles. Eles sabem o que estão fazendo. Eles têm a intenção de deturpar a verdade, de enganar, de conduzir pessoas por um caminho contrário àqueles que Jesus instituiu como verdade. Eles são enganadores. E aí ele vai pegando dentro desses muitos, ele vai falar sobre um grupo em específico. Ele vai dizer assim, principalmente os da circuncisão. E aqui ele vai fazer uma referência aos judaizantes. Ele vai fazer uma referência direta àquelas pessoas que vieram do judaísmo, estavam ali na ilha de Creta, uma ilha de cultura grega, mas judeus misturados ali entre os gentios, que se infiltravam nas igrejas, dizendo-se cristãos, porque para eles, os judaizantes, né, era apenas um acréscimo. Nós já temos conceitos do paganismo misturados com conceitos do judaísmo, né,
e agora tem conceitos do cristianismo, vamos juntar tudo aqui, fazer uma salada só e servir para esse povo, né? É legal esse conceito de Jesus, dos cristãos, mas isso aqui é mais um ensino que nós queremos associar a todo o nosso conceito. O importante para eles era estarem bem na fita, né? Então esses judaizantes, como alguns hoje em dia, eles não vão ficar discutindo qual é a religião correta. Eles vão abraçar um pouco de cada coisa, desde que alguns rituais, né, algumas manias da nossa fé sejam cumpridas. Então não tem problema, né, se você tem um objeto aqui para você de vez em quando se ajoelhar diante dele e fazer suas orações. Não tem problema se você tem esse livro aqui e você acha que ele é tão bom, tão importante quanto a Bíblia. Na hora das suas leituras, você vai considerar ele tão verdade quanto a palavra de Deus. Não tem problema, desde que você participe das nossas reuniões, desde que você não falte nas nossas campanhas A, B ou C, né? Desde que você contribua financeiramente com a obra, com o reino de Deus, desde que seja aqui na nossa igreja a contribuição, né? Então, está entendendo? Era mais ou menos assim, né? Não tem problema se vocês agora têm um conceito de que amam esse Jesus, mas olha, algumas coisas aqui nós não podemos perder, né, de vista, que a tradição, coisas que são mais importantes até, ou tão importantes quanto isso. A vontade de Deus envolve muitas coisas. Vocês têm que se circuncidar, isso aqui está na lei. A lei de Moisés não pode ser deixada de lado. Esse papo aí é interessante, do amor e tudo mais, mas algumas coisas não podem mudar, porque afinal de contas foram instituídas por Deus lá atrás. E aí vão enganando as pessoas com isso. Puxa, eu pensei que era apenas crer em Jesus. Não, isso é muito pouco, né? Olha, você quer entender mesmo o que precisa fazer para agradar a Deus? Então vamos marcar aqui uma sessão de 10 encontros, eu venho aqui na tua casa, né? Cada encontro, eu vou fazer um descontinho para vocês, vai ficar R$100 para a família inteira aqui, cada encontro, tá bom? Faltou alguém da família, não tem problema, vai continuar pagando R$100 por encontro. Tá? E se vier mais gente, cada um a gente vai cobrar mais 20 por cabeça. Porque, né? Tá entendendo mais ou menos a coisa como é? Esses camaradas, eu estou aqui até brincando um pouco com isso, mas a essência deles era o engano. A essência deles era colocar sobre os cristãos o peso do judaísmo, abraçando tudo numa mesma panela, né? Numa mesma bandeja. Eles não negavam o cristianismo, mas eles queriam amarrar isso com todas as outras heresias do judaísmo. Muitos, guardadas as devidas proporções, continuam fazendo isso hoje em dia. E é um cuidado que você tem que tomar, porque provavelmente, diferente daquela época, né, você não vai conseguir reconhecer isso, uma pessoa batendo mais na tua porta e pedindo para entrar na tua casa para fazer esse tipo de disposição herege. Essas pessoas não vão mais querer marcar um mês de estudos semanais na sua casa, ou um ano que seja, cobrando uma taxa. Mas vocês, sem perceber, e às vezes até percebendo, mas não talvez com toda a noção que deveria, vocês vão ligar um aparelho de TV ou vão acessar por um link na internet ou até mesmo no seu celular, e vocês vão permitir que esses conceitos entrem sim na casa de vocês. E sabe de uma coisa? Vocês estão pagando por isso. É ou não é? No momento em que você liga a TV, você está pagando. No momento em que você acessa a internet, você está pagando. Então, é fácil rir desse povo de Creta que deixava esses camaradas entrar nas suas casas e ficar ali talvez horas e horas, dias e dias, pagando por isso para consumir heresia. E nós fazemos hoje, muitas vezes, a mesma coisa, deixando entrar nas nossas casas conceitos completamente distorcidos em relação à palavra de Deus. Muito bem, no versículo 12,
vai expandir um pouquinho de quem são esses camaradas, a característica desses enganadores. Ele vai falar, inclusive, citar um profeta que no meio deles disse, versículo 12, esse profeta, nós sabemos, não está descrito no texto bíblico, mas consultando, fazendo uma pesquisa, vamos descobrir que esse camarada chamava-se Epimênides, e esse camarada viveu 600 anos antes de Cristo. Essa citação é dele. Paulo faz uma citação deste próprio profeta cretense que dizia assim: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. O próprio profeta da cidade, né, da ilha, falava do caráter do seu povo, descrevendo como gente mentirosa, animais ferozes, ou seja, pessoas violentas, e glutões preguiçosos. Até parece aqui, né, algo contradizente, né? Se o cara é glutão, come muito, deveria ter dinheiro para comer, né? Mas se ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, então ele está comendo na custa de outro. Não é verdade? Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Não sei. Gente que não quer trabalhar, mas quer barriga cheia. É difícil hoje em dia, né, irmãos? Nesse aspecto em específico, nós aqui, você sai para trabalhar, é difícil você parar num farol que não tem alguém pedindo alguma coisa. Não é verdade? E nós aqui, até como igreja, quem está aqui durante a semana sabe, no mínimo 2, 3 pessoas por semana batem aqui, tocam a campainha para pedir coisas. Qual é o critério? Como nós vamos avaliar? Por um lado, nós sabemos que tem pessoas necessitadas. E às vezes a pessoa não pode esperar mais uma semana, ela não pode esperar muito tempo, ela está precisando de comida. Os filhos estão chorando em casa porque não tem leite. Quem vai avaliar isso? Por outro lado, é muito cômodo tocar uma campainha, sabendo que tem uma igreja, e basta apenas ter um discurso de comoção, falando de necessidade, de desemprego, de doença, ou qualquer outra coisa, e aí coloca a criança no meio, às vezes até traz uma criança, e aí você vai, faz uma caixinha, né, com arroz, com feijão, com tudo, e a pessoa leva, e aí chega em casa, liga a TV, né, TV a cabo. Vocês entendem isso? E aí vai comer o arroz que vocês trouxeram aqui trabalhando, né, o feijão, o leite, que muitas vezes você dividiu da tua casa, do teu filho, e eles estão lá, enchendo a barriga, né, e rindo, porque enganou mais um. Isso com comida já dói. Isso com a verdade de Deus dói e causa um dano muito maior. Então você tem que tomar muito cuidado. Como? Conhecendo a verdade. Quantas vezes nessa semana você abriu a palavra de Deus para buscar conhecimento? Será que você se contenta em simplesmente clicar num canal de TV e deixar que os outros falem? Sendo que você poderia e deveria ter um contato direto na fonte, deixando Deus falar com você. Eu não estou dizendo que é errado, não estou julgando, não vou falar de nome de programa A ou de programa B. Se você tiver alguma dificuldade, se você quiser algum conselho em específico, me chama um dia, ou me fale, me pergunte, pastor, esse programa, esse pastor, o que você acha? Eu vou dar a minha opinião para você em particular, não quero denegrir mais de ninguém aqui, não estou aqui para isso. Quando é positivo, a gente pode falar. Quando é negativo, a gente conversa no pessoal. Né? Agora, engano tem muito, muito, irmãos. E eu vou dizer para vocês, de maneira geral, dentro do que eu tenho percebido, né, eu não sou maior autoridade para falar, mas pela misericórdia de Deus, Ele me colocou como pastor desse rebanho aqui também, então eu tenho essa responsabilidade, dizer para você, muito cuidado, porque do que eu tenho percebido, a maioria
é danoso, é sujeira. Não vou julgar a intenção de quem fala, mas eu posso julgar o que eles falam. E muitas vezes não está de acordo com as Escrituras. De novo, não vou julgar os interesses. Aqui a Escritura está dizendo que esses caras fazem isso, e nós vamos ver ali. Paulo concorda, né, com esse poeta cretense. Ele diz que esse testemunho é verdadeiro, os cretenses são assim mesmo. E ele vai dizer no versículo 16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas negam a Deus por suas obras. Afirmam, falam que conhecem a Deus, mas negam a Deus por suas obras. Eles fazem isso como? Com a intenção de ganhar lucro. Intenção de ganhar lucro. É por isso que eles estão aí, muitos deles, nos canais de TV e nos links aí que você pode acessar. A intenção deles, muitos deles, é a mesma desses camaradas aqui. Eles estão nesse negócio chamado fé por causa do lucro. Por causa do lucro. Isso é que motiva o coração deles. Isso é uma grande sujeira. Cuidado com isso. Há muitos. Segundo não, né? Vamos ver esses textos para comprovar, para corroborar com o que nós vimos nesses versículos. Primeiro Atos 20 e 29 vai falar de lobos ferozes. Paulo, quando estava para fazer sua viagem, uma das suas viagens, ele deu esse recado para os irmãos da igreja. Em Atos 20, quando ele vai, versículo 29. Quando ele está partindo, ele vai falar aos presbíteros de Éfeso, e ele vai dizer o seguinte: eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. A intenção dessas pessoas enganadoras, insubordinadas, é exatamente a morte no sentido espiritual, não de perder o céu, não de perder a salvação, mas muitos até de não alcançá-la. Aqueles que já têm não perderão, mas serão muito, muito confundidos na sua mente do que é a vontade de Deus, de como proceder. E isso vai afastá-los da graça do Senhor. Vai fazer com que eles entendam que para ser crente tem que ter um monte de coisa que a Bíblia fala que não precisa. Ou, pelo contrário, né, deixar de fazer muita coisa que a Bíblia exige que se faça. Essas pessoas, então, são chamadas aqui de lobos. Agora, se nós não conhecemos a verdade e a palavra, vamos olhar para esses lobos e achar que eles são gatinhos. E vamos pagar para que eles nos devorem. Isaías 29:13, o profeta já falava também, em nome do Senhor, sobre como era esse coração, o coração desses enganadores e desse povo que não ouvia a sua palavra. Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29, verso 13. Por isso o Senhor lhes disse: esse povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca. Acabamos de fazer isso, né? Mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamento de homens, aprendidos de forma mecânica. Louvam com a boca e com os lábios, mas o coração está longe. Isso é sinal de que tem sujeira lá dentro. Por fora, e eu estava conversando até no PG, a gente estava conversando sobre isso, né? Se você realmente decide fazer uma limpeza de verdade, você vai descobrir o quanto sua casa é suja, não é verdade? Porque a gente está acostumado ali, né, não dá para todo dia fazer aquela limpeza, né? Então a gente passa aquele paninho ali, o espanador aqui, um paninho ali, aparentemente está limpo. Por fora, olhando assim, está tudo bem. Mas se realmente eu decidir fazer uma bela limpeza, aí eu pego isso aqui, começo a movimentar, levanto aqui, pego isso aqui, levanto esse tapete. Meu Deus, não sabia que eu morava nesse lugar. Não é verdade? É assim. E quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu busco a palavra, e muitas pessoas até não querem buscar por causa disso, né? Puxa, vai que, né? E Deus vai fazer isso, porque a palavra ilumina. E quanto mais luz, mais sujeira aparece. Não é verdade?
mais luz, mais sujeira aparece. Agora, pode ter certeza, irmão, que quanto você mais conhece a palavra, mais sujeira aparece, você vai ser desafiado a limpar. E quando você estiver com a casa limpa, você vai ter uma percepção muito sensível ao que é engano, ao que é heresia, ao que é falso mestre. E aí você vai conseguir identificar. Quanto mais você limpa, quanto mais você conhece, mais percepção de sujeira você tem. Você já sabe onde ir ou onde não ir. Mateus 7:20. Jesus estava falando aqui com os fariseus, ele está dizendo: o que sai do homem é o que o torna impuro. Esses camaradas que pregavam o engano, eles eram apegados a um monte de ritos. Faz isso, não faz aquilo. E Jesus vai falar que é o que, não o que entra que contamina, mas o que sai, o que procede do coração. Temos que reconhecer isso e o próximo passo. Depois que eu reconheço, está sujo aqui, aquilo ali tem que limpar, ali também tem sujeira, isso aqui não é bom, o que eu tenho que fazer? Estou cansado, deixa para depois, e vai deixando, o que acontece? Vai acumulando, e pior que isso, né? Isso vai sendo prejudicial para a saúde, porque se eu não limpo, aquilo acumula, e aquilo vai gerar organismos que vão danificar a saúde da minha família. O pastor falou que tem 7 bebês, pastor, novo. Eu espero, né, que quando você tem um bebezinho, o ambiente da casa, né, o cuidado redobra com limpeza, não é verdade? O cuidado redobra. Por quê? Porque aquela criança ali é muito sensível. Então, qualquer coisinha a mais no ar, né, a pessoa chega para visitar, o que ela tem que fazer, né? Às vezes não deixa nem pegar, né, alguns, né? Não pode nem pegar. Mas, enfim, geralmente você tem que ir ali, né, higienizar a mão e tal. Por quê? Para não passar a sujeira para a criança. Ela é sensível, ela ainda não está pronta, ela não tem ainda toda a resistência, né, ou de uma criança maiorzinha ou de um adulto para resistir àquelas bactérias, enfim. Isso acontece com a saúde espiritual. Talvez você esteja hoje no nível de um bebezinho recém-nascido. E não porque você é novo convertido, mas porque você não cresceu. Então, qualquer pequena sujeira já é suficiente para danificar a sua saúde espiritual. Você não tem se alimentado do bom e do verdadeiro leite da palavra. Você está se conformando, né, simplesmente em ter nascido. Mas você não cuida da saúde. Você não cuida da resistência. Você não tem crescido. E tem gente que já tem essa capacidade de resistir. Já consegue assistir um programa desse onde as pessoas estão falando, falando em nome de Deus, e fala: opa, isso aqui, não, isso aqui não entra aqui na minha casa, não. Esse papo é furado. Isso aqui é engano. Outros estão dizendo glória a Deus, amém, aleluia para aquilo. Por quê? Não conhecem a verdade. E mesmo os que conhecem têm que tomar muito cuidado. Por quê? Eu sou resistente, mas vai comendo aquilo todo dia. Não, minha saúde, meu corpo é saudável, eu sou forte. Tá, talvez a primeira vez, tudo bem, mas vai se alimentando com aquilo todo dia. Vai chegar uma hora que mesmo você fortão na fé, de tanto deixar entrar porcaria, vai adoecer. Vai até achar que aquilo deve ser realmente a sua dieta mesmo. Vai fazer parte da sua dieta, né, da sua vida. Não, gostei disso. E está se matando. Vai ficar um viciado, um dependente de heresia. Tem gente que é assim. Chegou nesse ponto. É preciso remover. Paulo fala, é preciso fazê-los calar. Versículo 11. Vamos lá comigo.
é preciso, essa palavra fazê-los calar, ela significa colocar uma mordaça na boca. Mas isso não é literal, irmão. Nós vamos perceber que a intenção de fazer calar não é literalmente pegar uma pessoa e dar uma surra nela, né? Não é para isso que nós somos chamados, não é para violência. Fazer calar exatamente com a verdade e através da verdade. Como é que você faz um herege calar? Convencendo ele com a verdade. E se ele pessoalmente não quer parar de falar, a partir do momento em que os ouvintes entendem a verdade, já não dão mais ouvidos aos hereges, aos falsos mestres, aos enganadores. Automaticamente, para aquelas pessoas, eles se calaram. Mesmo que falem, já não tem mais os ouvidos. Por quê? Porque agora os ouvidos estão voltados para a verdade, os ouvidos estão voltados para o verdadeiro ensino, então, ainda que falem, não serão mais ouvidos os falsos mestres. Como é que eu faço calar? Quando eu conheço a verdade, reconheço a verdade e prego, e anuncio, e ensino, e vivo a verdade. Não é à toa que Paulo fala um pouquinho antes de como deve ser o líder da igreja, o presbítero, o bispo. E isso valendo para qualquer cristão. E uma das características, se você voltar um pouquinho comigo, é que no versículo 9 fala, esse camarada tem que ser apegado ou firme na palavra fiel conforme a doutrina. Por que que o bispo tinha que ser firme, apegado na palavra fiel conforme a doutrina? Porque senão ele não teria capacidade de fazer esses falsos profetas, esses falsos mestres, calarem. Ele não teria argumento para combater o engano. Por que que ele fala, um pouquinho antes, no versículo 7, que eles têm que ser irrepreensíveis, não arrogantes, não inclinados à briga, nem ao vinho, nem violento e nem dominado pela ganância. Por que que os líderes não poderiam ser dominados pela ganância? Porque senão eles seriam tentados a cair no mesmo erro que os falsos mestres, que eles eram aqueles que pregavam o engano, visando o quê? O lucro. Então, se alguém está nesse negócio, vamos colocar assim, desculpe o termo, e o coração dele está voltado para o lucro, ele vai ouvir aquele camarada do engano falar e falar, puxa, era isso que eu queria, isso dá certo, isso traz dinheiro, eu vou nessa. Mas se o objetivo dele é de fato pregar toda a verdade de Deus, então ele não pode ser dominado pela ganância, porque, sinceramente, irmãos, esse não é o objetivo, esse não é o fim. Por isso, era preciso fazê-los calar através da verdade, de uma vida íntegra, irrepreensível. Não à toa, Paulo acabou de falar para Tito de como deveria ser o perfil desse tipo de pessoa para fazer calar esses falsos mestres. Alguns textos aí também, Paulo fala muito para Timóteo sobre isso também. Olha nesse contexto, Timóteo, da mesma forma que Tito, foi colocado para cuidar de uma igreja. Os problemas de Éfeso eram parecidos, não eram tão profundos assim na sua sujeira, mas eram parecidos com o de Creta. E Paulo escreve para Timóteo, e no capítulo 1, de 3 a 7, diz, conforme te pedi, quando parti para a Macedônia, permaneça em Éfeso para advertires alguns de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões, em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Essa orientação tem como objetivo o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. No caso de Timóteo, Paulo disse, alguns caíram para esse lado. Já no caso de Tito, Paulo diz, muitos aí são assim. Isso é característica dos próprios moradores da cidade. Os cretenses são assim, por isso é necessário fazê-los calar. Mateus 22, versículo 34. Mateus 22, 34. O texto vai falar que Jesus
fez calar quem? Os saduceus. O detalhe que eu quero pegar nesse versículo é que Jesus também fez isso. Ele fez calar. Agora, como é que Jesus fez calar? Bateu nos caras? Mandou descer fogo do céu? Nós não temos tempo para analisar o contexto, mas se você ler os versículos anteriores, que começa ali no versículo 23 e vem até aqui no 33, nós lemos agora o 34, o que Jesus faz? Ele é interrogado sobre uma questão de se lá no céu vai ter casamento, quem vai casar com quem. Jesus, só para vocês entenderem, versículo 29, Jesus vai dizer para eles o seguinte, para esses fariseus aí. Jesus, porém, lhes respondeu, este é o vosso erro, não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus faz os caras calarem por meio da anunciação, da proclamação, da verdadeira palavra, da Escritura. Vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Então Jesus os fez calar por meio do quê? Da palavra. Da palavra. E finalmente, eu quero dar ênfase nisso. O propósito. Nós temos que reconhecer a sujeira, temos que limpar a sujeira. Para quê? Por que limpar? Por que tem que ser limpo? Por quê? Por que remover sujeira? Porque a ideia é restaurar o padrão. A ideia é cuidar da saúde. E aqui, irmãos, Paulo fala para Tito fazer esses caras calarem. Agora, o propósito não é expulsar esses caras a princípio. O propósito não é excluí-los da graça, da fé, nem do ambiente da igreja. O propósito é restauração, inclusive deles. Isso é amor cristão. Porque quando nós pregamos a verdade, é possível que aqueles a quem nós imaginamos que são, aqueles que nós imaginamos que são enganadores, pode ser que eles são ignorantes apenas. Porque nós não conseguimos identificar como Paulo conseguiu ali. Porque talvez a pessoa não vai dizer declaradamente que ela está ali falando uma heresia de propósito. Ela quer realmente arrastar os crentes para outro canto. Então, quando você prega a verdade, quando você ensina, quando você insiste nisso, a sua intenção tem que ser, inclusive, restaurar aquele irmão, aquela irmã. Pedir para que Deus trabalhe no coração dele, para que ele use toda aquela eloquência que tem, toda aquela disposição que tem, todo aquele tempo que ele tem para ensinar o erro, e agora voltar, se arrepender, e para ensinar o quê? A verdade, ser mais um contigo. Nós temos vários pequenos grupos, eu não sei quantos exatamente, mais de 20. Pode ser, tem muita igreja que não gosta de PG, sabe por quê? Tem medo disso, de gente que vai nas casas para ensinar o erro. Por isso nós achamos importante, entendemos que é fundamental nesse processo, né, de igreja em PG, o treinamento de líderes. Por isso que quando nós anunciamos um curso como esse que vai ter sábado que vem, você que é líder, tenha vergonha, né? E entenda que é sua responsabilidade participar de um curso desse. Porque se você está nesse nível de liderança, é uma vergonha você considerar isso como qualquer programa, como um passeio qualquer, um programa de turismo que você fazia e faria por aí. Isso aqui é fundamental para a igreja de Jesus. Você não está fazendo um favor para nós. Você está cumprindo com a responsabilidade que Jesus colocou sobre você. Não quer participar, não acha importante? Pede o chapéu. Porque nós não queremos esse tipo de líder preguiçoso. Sabe por quê? Vai ficar consumindo sujeira. E vai contaminar as casas também, mais cedo ou mais tarde. Ainda que sem intenção. Nós não queremos líderes despreparados. Se você é líder, tem que participar, irmão. Tem que participar. Não vem com desculpa. Eu entendo, existem momentos, dias que aconteceu um imprevisto. Agora, para vocês terem uma ideia, tem líder que ainda esse ano não participou de nenhum. Pode ter certeza, se depender de mim, a gente vai ter uma conversa séria para o ano que vem. Tá? Por quê? Porque é o básico, é o básico. Como é que você vai preparar alguém? Como é que você vai se preparar se você não está cuidando, né, da sua vida,
da edificação da sua vida. Quer ensinar, mas não quer ser ensinado. Talvez é porque já sabe tudo. Então, por favor, né, me convença de que eu estou no lugar errado. Você devia estar aqui, dando a bronca no meu lugar. Tá? O mínimo que nós esperamos de um líder é que ele participe desse treinamento. Tá bom? Desculpe a bronca se você não é líder, porque é para você também, enquanto crente. Se você tem uma oportunidade de crescer, mas eu não sou líder. Você é também. Talvez você não tenha a mesma responsabilidade que os demais, aqui na igreja local, no ambiente do ensino. Mas você tem na tua casa com teu filho, você tem na empresa, com seus amigos ali, na escola, na rua, onde quer que você esteja como crente. Se tem oportunidade de crescer, cresça. Restaurar. Qual é o objetivo? Versículo 13. Repreende-os para quê? Para que eles tenham o quê? Uma fé sadia. E o que significa uma fé sadia? Versículo 14. Não dá ouvidos a fábulas, né? Historinhas que não existem, né? Inventadas. Nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. Possivelmente Paulo está falando aqui de cerimoniais, especialmente referindo-se à comida. E esses camaradas diziam o quê? Não, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não, você não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo. Toda uma série de regrinhas, porque eles já estavam contaminados por dentro, então para eles tudo era impuro. Mas para os puros, ou seja, para os salvos, né, aquilo que é vontade de Deus, que Deus tem purificado, deve ser recebido com ação de graça. Nós vamos ver nesses textos aí, para terminar. Não temos tempo de ver tudo. Vamos ver esse 2 Timóteo, capítulo 2. O tempo já estourou. 2 Timóteo 2, 23 a 26. Rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir. Pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Parte comigo para Marcos capítulo 7. Jesus também Marcos capítulo 7, Jesus também vai criticar os fariseus por isso. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém foram encontrar com Jesus. Repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Muito legal isso, né? Comer e lavar a mão. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem dos copos, de jarros, de vasos de bronze. Tudo isso por causa da tradição de homens, irmãos. Versículo 5. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Sabe o que Jesus responde para eles no versículo 6? Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vós. Este povo, nós lemos o texto de Isaías, né? Me honra com os lábios e o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus também criticou esse estilo de vida que mostra uma limpeza por fora, mas por dentro está corrompido, está sujo. Abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição de homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Talvez você esteja aqui nessa manhã, por fora, eu estou vendo aqui, parece que está tudo bem. Mas como é que está lá dentro? Como é que está o teu coração? Tem sujeira? Tem engano?
está dando ouvido para fábulas, para pessoas que estão pregando outro evangelho, só porque é interessante aos seus ouvidos, porque você não quer tratar o seu pecado, quem procura acha, irmão. Se você procurar a igreja para o seu gosto, você vai encontrar. Mas nós não estamos aqui para fazer uma igreja, ou para viver uma igreja a gosto do freguês. Nós estamos aqui para viver uma igreja a gosto do dono. E se para isso tiver que remover sujeira, heresia, nós vamos morrer fazendo isso, mas nós vamos fazer. A igreja, nós oramos e nosso sonho é que tenhamos 1000 pessoas aí ou mais, não é verdade? Mas isso não deve ser às custas de sujeira, de palavras que vão apenas agradar o ouvido dos ouvintes, que vão trazer pessoas aqui para a igreja, porque ninguém pega no meu pé. Eu vivo a minha vida naquela igreja e nunca ninguém, né, me cutucou. Irmãos, isso não é a igreja de Jesus. Isso não é. Remoção de sujeira faz parte de uma casa em ordem. E essa casa é do Senhor. E nós oramos para que não precise fazer isso. Mas se for necessário, os bancos se esvaziarem para a casa ficar em ordem, para a glória de Deus. Isso não é o meu desejo. O meu desejo, antes de mais nada, acima de tudo, é honrar o nome do Senhor. E às vezes para pôr a casa em ordem, irmão, tem que quebrar muita coisa. Tem que tirar muita coisa. Tem que jogar coisa fora. Não dá para limpar. Você limpa, mas aquilo ali já está podre. Tem que jogar fora, tem que pegar outro, fazer outro, renovar. E eu quero que você faça uma avaliação agora no seu coração. Lembra de Pedro? Aquela visão dos lençóis com animais impuros. Ele falou, mas eu não vou comer isso. Isso é impuro, cerimonialmente impuro. Deus falou, você não pode considerar impuro o que eu purifiquei. O problema é que às vezes nós estamos fazendo o inverso de Pedro. Deus está querendo trazer aquilo que é puro para a nossa vida, mas a gente quer continuar consumindo coisas impuras. Dizendo para Deus, eu não quero aquilo que é puro, eu não quero tratar isso, eu não quero limpar essa área, Senhor. Eu quero continuar na impureza. Então eu quero que você agora faça uma oração. Quero terminar com isso. 3 passos para uma boa limpeza. Reconheça, remova, restaure. E você vai terminar, nós vamos terminar juntos em oração. E antes de cantar, você vai dizer para Deus, tem sujeira na minha vida que eu preciso remover? Eu tenho buscado a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela faz esse trabalho de purificar. Eu tenho buscado conhecer a verdade, porque quanto mais eu conheço a verdade, mais eu identifico o erro, mais eu reconheço o erro. Eu já reconheci o erro, pastor, mas ainda não estou tendo coragem de limpar. Eu estou gostando até dessa sujeira. Peça misericórdia de Deus na sua vida agora. Para você não deixar sujeira, sabendo que tem sujeira, não deixar sujeira na sua vida espiritual. Se tem alguém que está no erro, que está ensinando o erro e você sabe, você tem que fazer como Tito. Repreender essa pessoa em amor para que ela se torne alguém sadia na fé. Sabe que tem alguém no erro? Fale da verdade para essa pessoa. O objetivo final sempre é restaurar. Restaurar a sua vida, restaurar o seu casamento, restaurar a sua família, restaurar a sua igreja, através da verdade.